A única pessoa do mundo que foi premiada com o Oscar, o Grammy, o Globo de Ouro, o Pulitzer e o Nobel, Bob Dylan é considerado por muitos, e por mim, o compositor mais importante dos tempos modernos. E por mais que receber alguns desses prêmios não queira dizer muita coisa, ser a única pessoa do mundo a receber todos eles tem lá sua importância. Mas independentemente disso, muito antes de receber essa coleção inédita de prêmios, Bob Dylan já impactava a vida de milhões de pessoas com as suas músicas e a mensagem que ele passava pelas suas letras. Message? You mean like, what song with a message? I don't know, but your songs are supposed to have a subtle message. Subtle message? Well, they're supposed to. Where'd you hear that? Quase nada que Bob Dylan diz é preto no branco ou tem uma interpretação exatamente definida. Ele sempre fez questão de não explicar o significado das letras para a imprensa e, quando possível, confundir ainda mais. Mas já vamos entender isso melhor com 8 frases geniais que vão ou mudar a sua vida, ou explodir a sua cabeça, ou, se você tiver sorte, os dois. 1. Não existe sucesso como fracasso e o fracasso não é sucesso de forma alguma. Hoje em dia, uma das dicas mais propagadas, seja por escritores, empreendedores ou qualquer um que tenha alcançado sucesso, é que ninguém chega lá sem fracassar várias e várias vezes. Mas nessa frase, Bob Dylan nos lembra do que a maioria se esquece de dizer. Fracassar em si não é sucesso de forma alguma. Só quando aprendemos com o fracasso é que seguimos em direção ao sucesso. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Mas tem mais. Essa frase do Bob Dylan vai além. Vivemos numa sociedade que valoriza o fracasso, onde ter sucesso é condenável. Independentemente da forma como esse sucesso se manifesta, as pessoas têm vergonha de mostrar o que alcançaram, se orgulham de ter pouco dinheiro, poucas conquistas, etc. E a população no geral apoia esse comportamento. Vamos pensar naquele caso clássico do cara que adora uma banda desconhecida e quando ela estoura e fica famosa, ele para de ouvir porque a banda virou modinha. A banda só era boa enquanto era fracassada. Assim que alcançou o sucesso, perdeu seu valor. Então, fracassando você é considerado bom. Mas sabemos que o fracasso não é sucesso. É simplesmente fracasso, por mais glamorizado que seja. 2. Aquele que não está se ocupando em nascer, está se ocupando em morrer. Essa é sem dúvida uma das frases mais famosas do Bob Dylan. Ao primeiro olhar, muitos interpretam o que parece óbvio, mas que mesmo assim surpreende, que a partir do momento que nascemos estamos começando a morrer, o que não parece muito bom, principalmente considerando o medo de morte que isso traz à tona e que muita gente compartilha. Mas e se na verdade ela tiver um significado muito mais engrandecedor? No momento que paramos de nos reinventar, ou seja, renascer, começamos a morrer. Não é da morte que devemos ter medo, é do comodismo, da estagnação. Não podemos ficar parados, devemos estar sempre nos ocupando em nascer de novo, mudar, evoluir, crescer, ou então estaremos nos ocupando em morrer. 3. Você não precisa de um meteorologista para saber para que lado o vento sopra. Você não precisa de ninguém para te dizer o óbvio ou o que você pode descobrir por si mesmo. Ainda assim, muitas pessoas buscam nos outros uma forma de aprovação, esperam que os outros apontem as direções e decidam caminhos que elas podem e devem decidir sozinhas. E essa frase ainda tem uma relação direta com uma das músicas mais famosas do Bob Dylan, Blowing in the Wind, que foi o primeiro grande sucesso logo no começo da sua carreira, trazendo uma explosão repentina de fama quando começaram a vê-lo como um novo profeta, um porta-voz da sua geração. Em Blowing in the Wind, ele faz vários questionamentos sobre a condição humana e diz que as respostas estão soprando no vento. Mas ele sempre recusou os títulos de profeta ou de porta-voz da sua geração. Então, quando ele diz que você não precisa de um meteorologista para saber para que lado o vento sopra, ele diz que você tem que achar as respostas soprando no vento por conta própria, e não esperar que ele ou qualquer outro guru místico, como vemos muito hoje em dia, tragam as respostas para você. 4. Roube um pouco e eles te jogam na cadeia. Roube muito e eles te fazem rei. Não é exatamente isso que vivemos agora, ou melhor, que temos vivido desde sempre? Essa frase atemporal do Bob Dylan é simples e crua. Ou você rouba o suficiente para mandar em quem vai te julgar, ou você paga pelos seus crimes. Temos quase um réu condenado em segunda instância da Lava Jato sendo solto por semana, pelo simples fato de que eles reinam sobre quem determina suas próprias sentenças. É a forma como a sociedade opera, e ainda que a palavra rei seja usada no sentido figurado, podemos transferir essa mesma máxima para o poder do Estado, e para cada vez que temos que pagar impostos. 5. Eu era tão mais velho antes, eu sou mais jovem agora. A frase é de cara totalmente contraditória, e a ideia é justamente essa. Bob Dylan se deu conta que não envelheceu com o tempo, mas sim rejuvenesceu, deixando para trás velhas ideias e absorvendo, cultivando e desenvolvendo ideias novas.
Podemos quebrar o feitiço do tempo vivendo assim, sem ficarmos presos no passado, sem nos apegarmos a ideias que já são ultrapassadas por orgulho, aceitando que as derrotas não são nada além de aprendizados. Vivemos uma constante mudança. Não somos o que éramos ontem e muito menos o que éramos ano passado, mas não somos necessariamente mais velhos. Se simplesmente levarmos em conta que com o tempo deixamos o que era antigo para trás e nos abrimos para o novo, podemos ficar cada vez mais jovens. 6. Para viver fora da lei, você deve ser honesto. Aqui podemos entender que Bob Dylan fez um trocadilho com viver fora da lei no sentido jurídico e no sentido social. Quando tantas coisas que discordamos são impostas como leis pela sociedade, só alguém muito desonesto com seus próprios princípios consegue viver bem com isso. Só alguém muito hipócrita engole todas essas convenções e age de acordo com o que os outros esperam, e mesmo assim isso representa a grande maioria das pessoas. São extremamente raros os que têm coragem de ser honestos o suficiente para viver fora da lei e desafiar o meio em que vivem, e ir além das fronteiras do que é aceitável e quebrar barreiras que até então impedem o crescimento. São esses foras da lei honestos que impulsionam o mundo para frente. 7. Atrás de qualquer coisa bonita existe algum tipo de dor. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi essa frase. Eu pensei que ela não podia estar certa, que era pessimista demais, mas aí eu comecei a pensar, e quanto mais eu pensava, mais verdadeira a frase parecia. Eu não conseguia encontrar nenhuma exceção, então eu entendi que o pessimismo de Bob Dylan estava certo. Realmente, atrás de qualquer coisa bonita existe algum tipo de dor. Mas foi só depois de rever essa frase 1000 vezes que eu me dei conta de que sim, ela é a mais pura verdade, mas não é necessariamente pessimista. É só a verdade sobre de onde nascem as coisas mais bonitas do mundo, sobre o fato de que o sofrimento, mesmo que inevitável, não determina o resultado, que do sofrimento mais horrível pode nascer a vitória mais deliciosa, a arte mais maravilhosa. E como exemplo temos a própria música de onde essa frase foi retirada, Not Dark Yet. Que se eu pudesse eu colocaria aqui, mas aí provavelmente meu vídeo seria deletado. 8. Não critique o que você não consegue entender. A definição perfeita de um hater, aquele que critica o que não consegue entender. Todo mundo lida com gente assim, e aqui no YouTube a gente lida um pouquinho mais. Só que mesmo que o termo seja novo, esse tipo de pessoa sempre existiu, e Bob Dylan lidou com eles a vida inteira. Sempre foi questionado pelo seu sucesso, pelas suas letras, pelas suas habilidades vocais, pela sua constante mudança de estilo musical, mas deixou essa resposta simples e direta: não critique o que você não consegue entender. Isso é uma coisa que devemos levar para a vida toda. Sempre que somos confrontados com algo desconhecido, novo, que desafia os nossos conhecimentos, nos vemos cara a cara com a nossa própria ignorância, e isso pode ser doloroso. Então a nossa tendência é atacar. Mas podemos ser maiores do que isso, principalmente nos tempos de extremismo que vivemos hoje. Se não entendemos o discurso que vem do outro lado, tudo bem, não precisamos conhecer tudo. Podemos assumir a própria ignorância ao invés de criticar o desconhecido. Essa é a única forma de aprender. E por mais que tenhamos chegado ao fim, nada começa nem termina quando se trata de Bob Dylan. Então eu vou finalizar com uma frase do próprio, que nos mostra que provavelmente não ouvimos e nunca ouviremos nem metade do que ele realmente teria a nos dizer. E se meus sonhos e pensamentos pudessem ser vistos, eles provavelmente colocariam a minha cabeça em uma guilhotina. Mas sorte é nossa que com o que ele pode nos mostrar sem perder a cabeça, nós já temos o suficiente para uma vida de aprendizados. Muito obrigado por assistir até o final. Se você quiser se tornar um apoiador oficial do canal, eu vou deixar o link do meu Apoia-se na descrição. Quaisquer dúvidas, manda nos comentários que eu tento responder o máximo que der. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já ativa o sininho para receber notificação a cada vídeo novo. Ainda vem muito pela frente.